Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele fala essa mensagem aqui no capítulo 17, ele está ali, irmãos, no meio dos gregos. Os gregos eram os intelectuais da época. Nós sabemos muito bem que a Grécia, irmãos, ela é o berço da filosofia. A Grécia, irmãos, é o berço dos pensadores. E ele estava ali. A Grécia também era o berço da democracia, tá certo, irmãos? E ele estava ali, em meio aos intelectuais, em meio aos filósofos. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o Deus desconhecido, porque a Grécia havia muitos deuses, mas não conhecia ainda o Deus dos cristãos, o nosso Deus, o Deus invisível, o Deus criador dos céus e da terra. Eles conheciam muitos deuses, mas deuses feitos pelas mãos dos homens. E Paulo ali, ele vai falar desse Deus desconhecido para eles, mas é um Deus real e próximo a todos nós. Amém ou não amém? E no meio do seu discurso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai soltar essa declaração, uma das declarações mais poderosas sobre a natureza da vida. Ele vai dizer porque nele nós vivemos, porque nele nós movemos e porque nele nós existimos. Está falando desse Deus desconhecido. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a verdadeira vida, ela só existe em Deus. A verdadeira vida, ela só existe em Deus. E eu sei que muitos aqui podem comprovar isso, porque nós tivemos uma vida antes de termos nossa vida em Deus, e nós sabíamos que ali era uma vida, irmãos, de fantasia, era uma vida ilusória, mas a verdadeira vida nós viemos conhecer em Deus, e fora dele o homem apenas sobrevive, não vive. É por isso que o título dessa mensagem, irmãos, é uma interrogação, é uma pergunta: você vive ou você sobrevive? Amém? Porque, queridos, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm saúde, muita saúde, têm muito dinheiro, têm status, mas estão espiritualmente mortas. E a questão é: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque muitas pessoas estão apenas sobrevivendo, não estão vivendo, irmãos. Muitas pessoas, irmãos, elas estão aí neste mundo, mas não têm uma direção. Elas têm fôlego, mas não têm nenhum propósito. Elas têm rotina, mas elas não têm uma comunhão com o seu Criador. E a grande pergunta do Espírito Santo para nós esta noite é se nós estamos vivendo, irmãos, ou se nós estamos somente sobrevivendo neste mundo. Porque sobreviver é manter o corpo em pé. A gente vive sem propósito, a gente faz as coisas automaticamente, a gente vai para lá e para cá como obrigação. Isso é sobreviver, irmãos. A gente não tem nenhum propósito da vida, a gente não tem nenhuma experiência fora dessa vida, no sobrenatural que eu falo. E aí, irmãos, isso é sobreviver, é manter o corpo em pé. Mas quando a gente está vivendo, irmãos, a gente tem a nossa alma acesa na presença de Deus. A gente, irmãos, vive com uma consciência que o Senhor nos direciona. Porque, vejam bem, irmãos, eu quero até falar um pouco sobre isso, porque a nossa mente, na nossa alma, fica as nossas vontades,
os nossos desejos, as nossas lembranças. Isso é na alma. Mas no nosso espírito fica a nossa consciência. O espírito que reviveu, que estava morto, e o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós e reviveu o nosso espírito, que antes era morto. É nesse espírito que está a consciência. E é nessa consciência que nós ouvimos a voz de Deus. Quantos estão compreendendo aí, irmãos? É por isso que o homem que está com o espírito morto, não entregou sua vida para Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, ele não consegue ouvir a voz de Deus, porque a sua consciência, ela está petrificada nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus pecados. E nós, hoje, nós temos, irmãos, a nossa alma acesa, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, a presença de Deus está em nós. Vejam bem, o peixe, irmãos, ele vive enquanto está dentro da água. Quando ele está dentro da água. A árvore, ela só vive enquanto ela está no solo. E o ser humano, nós só vivemos verdadeiramente quando nós estamos na presença de Deus. Amém? Porque, queridos irmãos, fora dele, irmãos, tudo perde o sentido. Fora da presença de Deus, tudo perde o sentido. O peixe fora da água, ele vai morrer. A árvore também. E nós, fora da presença de Deus, nós também morremos espiritualmente, irmãos. Porque o homem só encontra a verdadeira vida em Deus. Quando Deus foi criar o homem, que foi que Deus disse, lá em Gênesis 1, 26, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi isso que Deus disse. Deus, quando foi criar os peixes, ele falou para a água. Quando Deus foi criar as árvores, ele falou para a terra, que haja erva no campo, que haja árvores. Mas quando Deus foi criar o homem, ele falou para ele mesmo, ele falou para a Trindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por quê que ele falou para ele mesmo? Porque o homem foi feito para viver no ambiente da presença de Deus. Nós fomos criados para viver na presença de Deus. E por que muitos hoje não vivem na presença de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, pelo pecado que nos afastou da presença de Deus. Muitos hoje fogem da presença de Deus, assim como Adão, quando pecou contra Deus, se escondeu, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas isso não é aquilo que Deus criou para nós. Deus nos criou para nós vivermos na presença de Deus. E quando nós vivemos na presença de Deus, nós temos vida e vida em abundância. Mas quando nós estamos distante de Deus, nós apenas sobrevivemos. Vou perguntar mais uma vez: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Então, queridos, assim como o peixe fora da água morre, o homem sem a presença de Deus, ele é morto espiritualmente. Ele está morto. A vida natural nos dá a existência, mas a vida espiritual é que vai nos dar sentido à nossa vida. Se eu tenho só, irmãos, a minha vida natural, só minha existência, eu estou só sobrevivendo. Eu só vou ter sentido na minha vida, um propósito, quando eu vivo, melhor dizendo, na presença de Deus. Eu tenho uma vida espiritual. Muito respiram o ar, estão em pé, mas não respiram a fé, não tem comunhão com Deus. Viver em Deus, irmãos, é permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha a ser o oxigênio do nosso espírito, da nossa alma. É permitir que o Espírito Santo de Deus seja aquele que sustenta a nossa vida espiritual. Adão, irmãos, ele foi criado à imagem de Deus. Ele foi o nosso representante primeiro.
E ele só se tornou alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Porque o homem foi feito para depender do sopro divino. Nós, irmãos, fomos feitos para depender da parte de Deus que foi soprado em nós. Porque sem, irmãos, o sopro divino nas nossas vidas, nós somos apenas pó. Você está compreendendo, irmão, o que eu estou falando aqui esta noite? Nós não podemos viver sem a presença de Deus nas nossas vidas, irmão. Nós não podemos viver, irmão, sem estar na presença de Deus. Porque se nós estivermos, irmão, distante da presença de Deus, nós estamos nesta vida apenas sobrevivendo. Nós vamos passar por essa vida mecanicamente, pelas nossas vontades, pelo nosso desejo, pela nossa carne, e isso nunca vai nos satisfazer, e nunca vai valer a pena, e nunca vai, irmãos, trazer paz aos nossos corações. Viver, irmãos, é experimentar a plenitude da vida que vem de Deus. Viver, irmãos, é você aproveitar tudo que Deus tem para você nesta vida. Sobreviver é apenas suportar os dias, é apenas suportar mais um dia que termina, é apenas, irmãos, passar mais um dia pelo calendário. Isso é sobreviver. E olha que a vida ela passa muito rápido. O calendário ele muda muito rápido. E quando nós vamos viver verdadeiramente, irmãos, é quando nós temos a plenitude de Deus nas nossas vidas, desfrutamos cada minuto, cada segundo, no melhor que Deus tem para nós, irmãos. A Bíblia diz muito claro em João 10:10, que o ladrão, ele vem só para matar, só para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quantos estão em Jesus aqui esta noite? Quantos estão vivendo a verdadeira vida, a vida em abundância que só o Senhor Jesus pode dar a cada um de nós? Quantos esta noite pode glorificar pela essa vida que você tem vivido na plenitude de Deus? Há muitos que estão vivos biologicamente, o coração está batendo, está respirando, mas não tem nenhum propósito na vida, irmãos. Não tem propósito na vida. Queridos, eu me admiro que hoje a nossa juventude, principalmente, parece que não tem tido muito propósito na vida. A gente pergunta o que a pessoa projeta para daqui a alguns anos, e a pessoa não sabe. A pessoa não tem nenhum propósito, nem para a sua vida como ser humano, nem com Deus. Não, daqui, pastor, quando eu tiver 20 anos, eu quero já estar aí pregando, eu quero ser um pastor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter família. Geralmente diz, eu não sei. Mas o interessante disso tudo, irmãos, é que se a gente voltarmos para alguns anos passados, não muito distante, 20, 30 anos, era interessante a quantidade de jovens que vinha dos interiores para as capitais com objetivo. Eu só vou voltar para o interior quando eu tiver um canudo na mão, estiver formado, vou ajudar minha família. Eu só vou voltar para o meu interior quando eu conseguir um dinheiro para comprar uma casa para os meus pais, poder ajudar meus pais. Era ou não era, irmãos? Quantos vieram dos interiores, irmãos? Voltaram como advogados, como juízes, como médicos. Nada foi fácil, irmãos. Ralaram, pagaram o preço e venceram, porque tinham um propósito, tinham objetivos. Na vida espiritual da mesma maneira, irmãos. Quantos, irmãos, pagaram um preço para conhecer mais de Deus, ter um conhecimento maior de Deus,
fizeram alguns cursos teológicos, pagaram preço. Mas hoje, irmãos, muitos estão vivendo sem propósito na vida. Muitos hoje, irmãos, não têm assim uma visão de que enquanto estiver nessa vida, vai arregaçar as mangas, vai fazer algo para Deus, vai fazer algo para Ele mesmo, para ajudar na sua família, na sua formação. Mas as pessoas estão perdendo os propósitos na vida, irmãos. As pessoas estão perdendo os objetivos. E há quem esteja vivendo biologicamente, mas está morto espiritualmente, não tem desejos de crescimentos em Deus, porque antigamente também, se voltarmos 20, 30 anos, como eram os crentes, irmãos? Os crentes, eles queriam, sonhavam, desejavam se batizar nas águas. Depois eles desejavam, almejavam serem batizados com o Espírito Santo de Deus. Muitos desejavam, almejavam ir pregar numa nação que nunca foi pregado o Evangelho. Muitos tinham desejos, irmão, de abrir uma igreja, de estar à frente de uma igreja. Mas hoje, muitos não têm mais isso incluído nas suas vidas. E eu pergunto, nós estamos vivendo ou só sobrevivendo? O homem que vive em Cristo, irmãos, ele tem uma diferença. Quem tem uma vida em Cristo, quem está vivendo em Cristo, em primeiro lugar, irmãos, ele encontra a paz. É o que diz o Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, versículo 11. Pode mudar aí, Salmo 29, versículo 11. Agora eu vou precisar o Senhor, tem povo de Deus aqui esta noite? Amém. Pois essa palavra é para você. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Quem está em Cristo tem paz. Quem está em Cristo, irmão, tem alegria. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. Quem está na presença de Cristo aqui esta noite? Há o que, irmãos? A plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente, né? A Bíblia não quis dizer o que tem à esquerda, mas na direita tem delícias perpetuamente, né? Amém? Quem está em Cristo, irmãos, ele tem amor. 1 João 4,8, eu não vou nem pedir para abrir, que esse versículo é conhecido, que Deus é o que, irmãos? É amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é o que? Amor. Se você está na presença de Deus, você tem amor. O que vive longe de Deus busca prazeres e poder, mas nunca vai se sentir completo. Sempre vai faltar algo, porque isso tudo aqui está reservado para quem vive na presença de Deus. Paz, alegria, amor, é para quem está na presença de Deus. Quem não está, irmãos, ele vai buscar sempre prazer, ele vai buscar sempre poder e nunca vai sentir aquilo que aqueles que estão na presença de Deus sentem. Viver, irmãos, é andar em comunhão com Deus, porque quem vive na presença de Deus vive em comunhão. E sobreviver é andar em solidão espiritual. É como Caim, diferente de Abel. Vejam bem o que aconteceu em Lucas capítulo 15. Nós conhecemos essa parábola do filho pródigo, irmãos. Ele vivia na presença de Deus. Ele tinha o que, irmãos? Tinha tudo. Ele tinha paz na fazenda do seu pai. Mas aí ele decidiu o quê? Eu vou para longe do meu pai. E ele acabou saindo da presença de Deus, da vida que ele tinha, e foi sobreviver no meio dos porcos.
no meio dos porcos, criando porcos. Ele estava sobrevivendo, não estava vivendo. Amém ou não amém? Quando ele voltou, o que foi que o pai declarou para ele? Porque este meu filho estava morto e reviveu, voltou a ter vida, porque a verdadeira vida é só na presença do Pai. Quem não está na presença de Deus está sobrevivendo, como esse filho pródigo, irmãos. A verdadeira vida, irmãos, começa quando nós estamos na casa do Pai, quando nós estamos no braço do Pai, quando nós estamos na presença do Pai. Essa é a verdadeira vida que nós temos. Amém? Quantos estão aqui na presença do Pai? Pois nunca queira se afastar, nunca queira ir para a terra distante, nunca queira buscar o que o mundo está oferecendo, porque lá fora é só sobreviver. E aí esse exemplo aqui foi muito pior. Sobreviveu em meio aos porcos. Mas quem está na presença do Pai, irmãos, tem fartura, tem banquete, tem anel no dedo, tem calçado. Quem está na presença do Pai tem paz, tem alegria. Quem está na presença do Pai tem a verdadeira vida. Viver em Deus, irmãos, não é apenas a gente apenas respirar, mas é a gente refletir a natureza de Deus. Se eu vivo nele, eu vou refletir a vida que ele me passa. E a presença de Deus gera características, irmãos, que provam que a vida divina está fluindo em nós. Quantos estão vivendo na presença de Deus? Pois eu vou dar aqui algumas características que você vai fazer uma autoanálise. Porque quem está na presença de Deus, ele vai fluir na sua vida a vida de Deus que está nele. Em primeiro lugar, irmãos, quem está na presença de Deus vive em santidade. Por quê, irmãos? Porque ninguém é santo como o Senhor. 1 Samuel 2:2. Viver em Deus é ser separado do pecado. Então, se nós vivemos na presença de Deus, nós vamos nos separar do pecado, vamos viver em santidade. Quem vive na presença de Deus, irmão, vive em justiça. 1 João 3,7 vai dizer que quem pratica a justiça é justo, assim como ele, o Pai, é justo. A vida de Deus nos faz agir corretamente, em justiça. Quantos estão aqui na presença de Deus? Você tem que exalar essas características. Terceiro, quem está na presença de Deus tem pureza. Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, diz Abacuque. Onde há vida, irmãos, há limpeza. Quem está vivo busca limpeza, busca se purificar, busca, irmãos, estar puro na presença de Deus. Quem está vivo, irmãos, procura ter uma vida de piedade. E o que é ter uma vida de piedade, irmãos? É quem tem uma vida espiritual com disposição a fazer o bem. Isso é ser piedoso. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 116, versículo 5: piedoso é o Senhor e justo. Então, se nós vivemos na presença de Deus, um Deus piedoso, nós também vamos refletir a piedade nas nossas vidas. Quinto, irmãos, quem vive na presença de Deus, vive em humildade. Ainda, Salmo 138, versículo 6: ainda que o Senhor é excelso, grandioso, majestoso, atenta todavia para o humilde. Então, o homem vivo em Deus, ele é humilde, ele é manso, ele é ensinável. Amém ou não amém, irmãos? Então esses frutos aqui não vêm da carne, irmãos. Esses frutos aqui, irmãos, só vêm da comunhão com Deus e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso só vai acontecer quando nós vivemos na presença de Deus. Aí nós vamos passar todas as adversidades, todas as lutas,
Mas nós vamos viver exalando esses frutos aqui. Todas as vezes, irmãos, eu acho que é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, é a de José. Porque José, ele passou uma das maiores provações, irmãos, em muito tempo a provação de José. Mas ele exalou, aonde ele passou, ele frutificou. Ele frutificou na casa lá do Potifar, ele frutificou na cadeia, e também quando ele estava reinando como a segunda pessoa no Egito, irmãos. Então, irmãos, aonde ele estava, irmãos, ele manteve a pureza, ele manteve a integridade, ele manteve, irmãos, ali os frutos que só aquele que vive na presença de Deus tem. Amém, irmãos? Muito bem, irmãos, eu falei que lá fora, quem está lá fora está sobrevivendo, mas quem está em Cristo está vivo espiritualmente. Agora a pergunta que eu faço, agora nós vamos entrar aqui na nossa família. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui dentro também, irmãos, muitos que estão dentro da igreja, mas muitos que estão aqui dentro da igreja, mas não estão dentro de Cristo. Muitos estão dentro da igreja, mas não estão dentro de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos que estão aqui têm hábitos religiosos, mas não têm relacionamento com Cristo. Amém? Tem hábitos religiosos, vem para a igreja, louva, ouve a palavra, mas não está tendo relacionamento com Cristo, não conversa com Cristo, não anda na presença de Cristo, não vive com Ele diariamente. Quem tem o Filho, diz 1 João capítulo 5, versículo 12, que quem tem o Filho tem a vida. Quantos tem o Filho aqui, irmãos? Você tem vida, porque quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. É possível, irmãos, a gente conhecer a letra e não conhecer o autor da letra. É possível a gente conhecer a palavra e não conhecer o autor da palavra, aquele que escreveu, aquele que inspirou, melhor dizendo, o Espírito Santo de Deus. Os discípulos de Emaús, irmãos, caminhavam com Jesus, mas não reconheceram Ele. Os discípulos de Emaús, irmãos, estavam lado a lado com o autor da vida, mas não conheceram. Só vieram conhecer quando Jesus começou a pregar para eles o Evangelho, porque o Evangelho de Deus, irmãos, é revelação. O Evangelho não é tradição, irmãos. Não é porque eu estou na igreja, não é porque meus pais foram crentes a vida toda, mas é quando eu recebo a revelação do Evangelho para a minha vida, que vai transformar a minha vida. Quando aqueles discípulos que andaram com Jesus não reconheceram, e Jesus começou a pregar para eles, e quando partiu o pão, eles receberam a revelação de quem estava ali na frente deles. Aí os olhos deles se abriram para a verdade, porque não adianta a gente só estar na casa de Deus, irmãos, caminhando com Jesus, mas não ter recebido a revelação do Evangelho de Jesus para nossas vidas, porque os nossos olhos só abrem verdadeiramente quando nós recebemos essa revelação. Foi o que aconteceu com Lídia, irmãos. Paulo chegou ali na Macedônia com alguns irmãos, foram para a beira de um rio só orar, mas naquele momento havia uma mulher que estava lá no meio deles, e naquele momento a palavra de Deus diz que o coração de Lídia foi aberto para o Evangelho, ou seja, ela recebeu a revelação do Evangelho, e a vida dela foi transformada. O Senhor continua através do Evangelho dele, transformando vidas.
Ele continua nos dando a verdadeira vida, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração para a revelação do Evangelho. Somente a partir do momento que esse Evangelho passa a fazer parte da nossa vida e a revelação que há nele passa a ser a nossa vida, é que nós vamos ter a vida em plenitude, a vida que Deus quer para cada um de nós, irmãos. Porque, queridos, a religiosidade, ela pode produzir muito movimento, mas não produz vida. Só o Evangelho, através do Espírito Santo de Deus, pode produzir a vida de Cristo em nós, irmãos. É como uma árvore muito verde, mas não tem fruto. Então, queridos, que nós possamos deixar que o Evangelho do Senhor, ele transforme as nossas vidas por completo, irmãos. Porque somente assim nós vamos ter a verdadeira vida. Somente quem tem a revelação do Evangelho, que conhece verdadeiramente Jesus Cristo, irmãos, esses vão ter a vida em plenitude, aquilo que ele disse, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quantos querem vida com abundância, irmão? Jesus Cristo continua o mesmo, irmão. A sua palavra continua a mesma, irmão. Nós devemos abrir o nosso coração, irmãos, para a revelação do Evangelho. Nós devemos, irmãos, sermos impactados com o que o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas vidas, irmão. Por isso nós devemos abrir os nossos corações, irmãos. Amém, irmãos? O caminho da verdadeira vida, irmãos, somente em Cristo. Não tem outro caminho. É só através de Cristo. A vida verdadeira, ela só começa, irmãos, quando nós nascemos de novo. Nascer em espírito e em verdade. Nascer da água e do Espírito. E aí, irmãos, quando nós nascemos de novo, aí nós temos que manter a comunhão constante com Deus. Não é só nascer de novo, é manter o relacionamento, é manter a comunhão com Deus. Queridos irmãos, quantos testemunhos que nós já vimos de pessoas que foram se distanciando de Deus, foram se distanciando e acabaram voltando para a vida, não para a vida, mas para a sobrevivência. Não tinham mais vida. Esse que está pregando aqui esta noite é um exemplo, né, irmãos? Quantas vezes eu já dei o meu testemunho, que eu comecei, inclusive eu falei ontem aqui num mini curso que nós estamos dando, eu dei esse exemplo. Quando, irmãos, eu comecei a trabalhar no horário que me tirou da igreja. O problema não é nos tirar da igreja, o problema é a gente se afastar de Cristo. Me tirou da igreja, eu comecei a trabalhar no horário de culto, comecei a vir para a igreja esporadicamente, e quando às vezes era para vir, estava cansado e não vinha. Fui me afastando, quando fui ver, estava sobrevivendo e não mais vivendo a plenitude de Cristo na minha vida. Depois de muito apanhar, assim como o filho pródigo, voltei para a casa do Pai, voltei para a presença do Pai, voltei para os braços do Pai, voltei a ter vida e vida em abundância. Depois de um determinado tempo, voltei para o horário que me tirava da igreja, mas agora eu tinha aprendido a lição, irmãos. Agora eu continuei a ter vida, mesmo distante da igreja, estava todo o tempo me alimentando da palavra de Deus. Era ouvindo pregação, era ouvindo louvor, dava um tempinho e ia para a palavra estudar. E aí, irmãos, eu passei aquele período longe da igreja, mas na presença do Pai, na presença daquele que nos produz vida nas nossas vidas. Muitos irmãos estão aí, irmãos, se afastando, e daqui a pouco estão só sobrevivendo e não mais tendo a vida, e a vida com abundância na presença de Deus. Vejam só o que diz Atos 17,
do versículo 26 ao 27. Vamos ler esse texto com muita atenção. É a continuação, irmãos, do texto que nós começamos a ler. Paulo continua ali pregando para os gregos, para os filósofos, e ele vai dizer o seguinte: olha, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Isso aqui, irmãos, é um tratado teológico, viu? Eu vou dar uma dica aí, quem for fazer faculdade de teologia, para você explicar. Eu tenho mais ou menos a resposta, certo? Volta lá para o começo. De um só homem fez todas as nações. Aí como foi que veio um só homem? Veio o chinês, o japonês, o nigeriano. A Bíblia está dizendo que foi só um homem, foi? Ou não é, irmãos? Eu sei mais ou menos, né? Mas eu vou deixar você refletir, viu? A Bíblia não mente não. Todo mundo veio de Adão. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para o que, irmãos? As nações fazer o quê? Para buscarem quem? Deus. Se porventura tateando o possam achar. Mesmo as nações que não enxergam completamente Deus, é como se estivesse no escuro tateando para buscar encontrar Deus, ainda que não esteja longe. Deus está bem pertinho, mas muitos ainda estão tateando, irmãos, querendo encontrar Deus, e Ele está bem pertinho, ainda que Ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nós nos movemos e nele nós existimos, irmãos. Quando ele está falando aqui, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Aqui ele está falando, irmão, dos estoicos e dos epicureus, que eram duas linhas filosóficas que existiam, que muitos falavam aí, que ligavam a Deus, ele trata eles como poetas, mas ele está dizendo, irmãos, que muitos deles estavam até ali tateando, querendo encontrar Deus, mas Deus estava bem próximo, Deus estava presente. É como muitos, irmãos, que estão na igreja, irmãos, muitos estão querendo buscar Deus, porque acolá tem revelação, porque acolá tem isso, aquilo, e Deus está bem pertinho de nós, irmãos. A presença de Deus é constante, irmãos, diante de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para a verdadeira vida, a vida em abundância, que só Jesus pode nos dar, porque é isso que Ele quer nos dar, uma vida com abundância. Aleluia! E o homem, como diz aqui, ele foi criado o quê, irmão? Para buscar a Deus. Não é isso que ele diz no começo do versículo? Volta ao começo do versículo. Não, lá o versículo 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Para o quê, irmão? Para buscarem Deus. Nós fomos criados, irmãos, para buscar. Quem para de buscar a Deus, irmãos, começa a morrer, porque nós fomos feitos para buscar a Deus. Nós precisamos buscar até ter a convicção íntima de um encontro real com Deus. Quando nós temos aquele impacto de um encontro verdadeiro com Jesus, que transforma a nossa vida, muda a nossa vida, muda o nosso pensamento, irmãos. Nós precisamos, irmão, ter esse encontro real. Nós não temos que ficar, irmãos, com a vida religiosa, não. Nós precisamos do encontro real com Jesus, porque somente o encontro real transforma a nossa vida. O encontro real, ele vai transformar e vai mudar o nosso pensamento.
Aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que falava mal não fala mais, aquele que tinha uma vida totalmente devastada, agora tem uma verdadeira vida, uma vida com abundância, transformada, porque teve um encontro real com Jesus. Mas se nós não tivermos esse encontro verdadeiro, nós vamos ter uma vida religiosa, irmãos. A vida religiosa. Nós devemos buscar nos encontrar verdadeiramente com Jesus, e nós temos que buscar até ter essa convicção íntima dentro de nós que nós encontramos. A oração e a palavra, irmãos, deve ser esse princípio de nós encontrarmos a Deus. É todo dia orar, buscar na palavra, porque quem não ora vai se asfixiando a sua alma, vai se distanciando de Deus. Cuidado, irmãos. Ainda estou pregando para nós, viu, da igreja, viu? Não é mais para o pessoal do mundo, não. Pois tenha cuidado com a sua rotina, cuidado com seus títulos, cuidado com o tempo de igreja. Ah, mas eu já tenho 20 anos de igreja, tenho 30 anos de igreja. Tenha cuidado, irmãos, porque sem uma comunhão verdadeira com Deus, tudo isso aí é só sobrevivência, irmãos. É só sobrevivência, sobrevivência espiritual. Porque tempo de igreja, irmão, não quer dizer muita coisa, não. Se não tiver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. A vida de Deus, irmão, não se mede em anos de fé, mas vai se medir na intensidade da comunhão que nós temos com Deus. Não é só na igreja, é em casa, é falando com Deus em espírito, é orando com Ele em espírito, na hora de tomar um banho, na hora que você está deitado na sua cama. Amém ou não amém, irmãos? Muito bem, queridos irmãos, há duas maneiras de caminhar nesta vida. Duas maneiras, diga, duas maneiras. Diga, tem dois caminhos. É o caminho da vida ou da sobrevivência. Ou você vai vivendo ou sobrevivendo. Você escolhe qual é o caminho que você quer andar. É igual o caminho da vida eterna ou da perdição eterna. É o caminho da vida, vai vivendo ou vai sobrevivendo. Sobrevive, irmão, quem se afastou da fonte, não está mais bebendo da fonte, aí está só sobrevivendo. Vive quem está mergulhado na presença dele. Quem está mergulhado na presença dele está vivendo. Quem se afastou da fonte está sobrevivendo. O peixe sem água ainda se move por uns instantes. É ou não é, irmão? Quando você tira o peixe da água, ele ainda se bate ali um pouquinho, mas vai logo, depois ele morre. A árvore, irmãos, quando se arranca da terra, ainda parece que ela está viva ali por uns dias, mas ela vai secando por dentro. E o homem, irmãos, quando ele se afasta de Deus, ele ainda pode trabalhar, ele ainda pode sorrir, ele ainda pode cantar, mas ele está vazio. Por isso o Espírito Santo, ele nos convoca hoje, irmãos, eu e você, para a gente voltar para a fonte, beber da fonte da vida. Ele diz: volte a respirar em mim, volte a viver em mim, e não a sobreviver, porque a água sem peixe, irmãos, ela ainda continua sendo água. O solo sem a árvore, irmãos, continua sendo solo. Deus sem nós, irmãos, ele continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus, irmãos, não é nada. O homem sem Deus não é nada. Hoje o Senhor nos convida
para viver de verdade, viver nele, por ele e para ele. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos viver nele, por ele e para ele, pois nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Amém ou amém, irmãos? Que toda a nossa vida seja vivida em plenitude, irmãos. É na família, seja alegre na família, na presença de Deus, tudo isso. É quando você vai para trabalhar, vá trabalhar na presença de Deus, em plenitude. Quando você está na faculdade, na escola, tudo na presença de Deus em plenitude. Dentro de casa, viva na presença de Deus, na plenitude. Isso é vida em abundância, irmão. Porque Deus, a presença de Deus, ela vai trazer alegria, ela vai trazer paz, a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá. Viva na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai sempre, irmãos, nos transformar, vai sempre suprir as nossas necessidades, irmãos. E ao Senhor, irmãos, toda a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Quantos aqui esta noite desejam beber da fonte da vida? Vamos ficar em pé esta noite glorificando ao Senhor, irmãos.